Fui a vilã por acabar com o casamento da minha irmã durante o discurso? Eu nunca imaginei que um microfone pudesse destruir tantas vidas em menos de 5 minutos. Até hoje, quando alguém menciona aquele casamento, o salão luxuoso, as flores brancas, a música suave, tudo o que eu consigo lembrar é do silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, irreversível. Metade da minha família diz que eu fiz a coisa certa. A outra metade diz que eu sou cruel. E eu ainda acordo às vezes me perguntando se eu deveria ter ficado quieta. Tudo começou com a minha irmã mais velha, Carolina. Ela sempre foi a filha perfeita, a que tirava boas notas, a que nunca decepcionava, a que todos comparavam comigo. Eu era a irmã do meio, a que se virava, a que ninguém realmente prestava atenção. Mesmo assim, eu e Carolina éramos próximas. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. Ela estava prestes a se casar com Eduardo, o queridinho da família. Educado, atencioso, sempre disponível para ajudar. Minha mãe o chamava de genro dos sonhos. Meu pai confiava nele mais do que em mim. E Carolina parecia genuinamente feliz. Quando ela me chamou para ser madrinha, eu me senti honrada. Quando pediu que eu fizesse o discurso, eu me senti escolhida. Eu confio em você, ela disse. Essas palavras ainda doem. O casamento aconteceu em um espaço afastado da cidade. Daqueles lugares que parecem feitos para fotos perfeitas. Luzes penduradas nas árvores, mesas impecáveis, convidados sorrindo. Carolina estava radiante. Eduardo parecia emocionado. Eu lembro de pensar, talvez dessa vez tudo dê certo. Mas o universo tinha outros planos. Pouco antes da cerimônia começar, enquanto eu ajeitava o vestido, meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Ignorei. Outra vibração. Você não me conhece, mas precisa saber com quem sua irmã está se casando. Meu estômago revirou. Antes que eu pudesse reagir, chegaram os prints. Conversas longas, íntimas, antigas. Datas que coincidiam exatamente com o noivado. E então, o choque final. O nome da pessoa do outro lado das mensagens. Luísa, minha irmã mais nova. Eu fui ao banheiro e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular. As mensagens eram claras demais para serem falsas. Fotos, áudios, promessas. Eduardo chamava Carolina de ingênua. Ria dela. Dizia que depois do casamento tudo ficaria mais fácil. E Luísa concordava. Eu senti vergonha, raiva, nojo, tudo ao mesmo tempo. Minha mãe começou a bater na porta. Vai começar, tá tudo bem? Eu não respondi. Fiquei olhando meu reflexo no espelho e tentando decidir qual erro seria maior. Ficar em silêncio. Ou destruir tudo. Tentei falar com Luísa. Mensagem. Ligação. Nada. Ela estava sentada na primeira fila, sorrindo como se fosse apenas mais uma convidada. Eduardo evitava olhar para mim. Carolina parecia a mulher mais feliz do mundo. A cerimônia aconteceu. Eu mal ouvi os votos. Mal percebi os aplausos. Minha cabeça estava em outro lugar. Quando anunciaram meu nome para o discurso, minhas pernas quase falharam. Mas eu levantei. Peguei o microfone. E comecei como todo mundo esperava. Falei da infância. Das memórias. De como Carolina sempre cuidou de nós. Ela sorria emocionada. Algumas pessoas choravam. Então, eu parei. Respirei fundo. E disse, mas eu não posso continuar fingindo que tudo isso é real. O salão ficou em silêncio. Carolina me olhou confusa. Eduardo empalideceu. Luísa congelou. Eu contei tudo. Sem gritar. Sem insultar. Apenas a verdade. As mensagens. A traição. Os 2 anos de mentiras. Quando terminei, coloquei o microfone na mesa. E saí. Atrás de mim, o caos começou. Gritos, choro, discussões. Minha mãe me chamou de irresponsável. Meu pai não disse nada. Carolina passou mal. O casamento foi interrompido. Eduardo tentou ir embora. Luísa desapareceu. Eu entrei no carro e dirigi sem destino. Passei a noite recebendo mensagens. Algumas diziam que eu salvei minha irmã. Outras diziam que eu destruí a família. Dias depois, a verdade ficou ainda pior. Descobrimos que Eduardo já havia sido denunciado antes. Mas tudo foi abafado. Luísa confessou que acreditava que ele deixaria Carolina depois do casamento. Carolina pediu anulação. Hoje nossa relação é distante, mas ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu preferia a dor da verdade do que a mentira do amor. Quando Carolina disse aquela frase, eu percebi que nada voltaria a ser como antes. Ela não gritou, não chorou naquele momento. Ela apenas parecia vazia. Nos dias seguintes, o silêncio tomou conta da família. O grupo do WhatsApp foi apagado. As fotos do casamento desapareceram das redes. As pessoas pararam de perguntar. Mas nos bastidores, as coisas só estavam começando. Carolina se isolou completamente. Não atendia ligações. Não saía de casa.
Dormia quase o dia inteiro. Eu tentava visitar, mas ela pedia espaço. Minha mãe, por outro lado, escolheu um lado. E não foi o meu. Ela dizia que eu poderia ter esperado. Que eu humilhei a família. Que lavar roupa suja em público nunca é a solução. Meu pai permanecia em silêncio. O que para mim doía mais do que gritos. Luísa ficou desaparecida por semanas. Até que numa noite, ela apareceu na casa dos meus pais, chorando, desesperada, dizendo que tinha sido manipulada. Ela dizia que Eduardo prometia tudo. Que ele dizia que o casamento era apenas uma formalidade. Que Carolina era controladora. Que depois da festa ele finalmente seria livre. E o pior, ela dizia que acreditava nisso. Minha mãe a abraçou. Eu não consegui. Naquela noite, a família decidiu algo sem mim. Eles queriam que Carolina superasse. Que tudo fosse tratado como um erro. Que ninguém mais comentasse. Mas Carolina não estava pronta para esquecer. Dias depois, ela me ligou pela primeira vez. A voz estava fraca. Ela disse que tinha encontrado algo. Um e-mail antigo, guardado, ignorado. Era de uma mulher que ela não conhecia, datado de quase 1 ano antes do noivado. A mulher dizia: "Ele fez comigo o mesmo que fez com você." Carolina começou a investigar, e o que ela encontrou foi devastador. Eduardo tinha um padrão. Relacionamentos longos, traições paralelas, promessas repetidas. Ele sempre escolhia mulheres próximas. Amigas, parentes. Pessoas que inspiravam confiança. Quando Carolina confrontou Eduardo, ele não negou. Ele apenas disse: "Você nunca me viu de verdade." Ela pediu a anulação naquela mesma semana. E foi aí que tudo virou público. Amigos começaram a mandar mensagens. Conhecidos contaram histórias parecidas. E então, alguém fez uma postagem anônima no Reddit. A história explodiu. Milhares de comentários. Pessoas chamando Eduardo de manipulador. Outras dizendo que eu fui cruel. Algumas dizendo que fariam o mesmo. Mas a pior parte veio depois. Eduardo tentou virar a narrativa. Ele dizia que eu estava apaixonada por ele, que inventei tudo por inveja, que Luísa era a verdadeira vítima. Minha caixa de mensagens virou um campo de guerra, até que Carolina fez algo inesperado. Ela postou tudo. Prints, datas, nomes, sem xingar, sem drama. A internet fez o resto. Eduardo perdeu o emprego. Amigos se afastaram. A família dele desapareceu. Luísa tentou se reaproximar de Carolina. Pediu perdão. Disse que se arrependia. Carolina ouviu. E respondeu apenas: "Eu te perdoo, mas você não faz mais parte da minha vida." Aquilo dividiu a família de vez. Festas separadas, datas divididas, silêncios constrangedores. Minha mãe diz que a família nunca mais foi a mesma. Talvez não fosse mesmo. Hoje Carolina está em terapia, aprendendo a confiar de novo, aprendendo a viver sozinha. Ela ainda não fala comigo todos os dias, mas às vezes manda mensagens curtas, como quem testa se o chão ainda existe. Luísa mudou de cidade. Eduardo, ninguém mais sabe. E eu continuo sendo a pessoa que estragou um casamento, ou a pessoa que impediu uma vida inteira de mentiras. Às vezes eu me pergunto se o amor justifica o silêncio. Se a verdade sempre precisa ser dita, mesmo quando destrói tudo. Então eu lembro do salão em silêncio, do microfone pesado na mão, e daquela frase: "A dor da verdade passa, a mentira do amor, não." E agora eu pergunto: eu fui a vilã